O que é que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52, quando ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fui criado numa igreja pentecostal e a ideia é pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja não passa para a grande tribulação. E eles dizem que um abrir e fechar de olhos é o arrebatamento da igreja. Mas não é isso que Paulo está falando. Vamos voltar a alguns versículos. Primeiro, ele começa a falar do quê? No versículo 42, ele diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Do que ele está falando? Ele está falando de ressurreição. Essa é a interpretação correta do capítulo 15. Vamos mais adiante. Verso 44. Semeia-se corpo natural, ou seja, desta terra, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Corpo natural em corpo espiritual. É disso que ele está falando, que é no abrir e fechar de olhos. Aí ele diz, continua, num momento, num abrir e fechar de olhos, é a transformação, é num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, num abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É disso que ele está falando. Ele não está falando de arrebatamento da igreja, que não abrir e fechar de olhos, como muita gente fica pensando. Não, primeiro os mortos ressuscitam, incorruptíveis, e depois nós somos transformados. Vejamos o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16. Olha só como se completam as escrituras. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os que morreram em Cristo são ressuscitados em corpo incorruptível. Aí ele diz, há um tempo, é depois. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém.